Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, queridos e queridas irmãs de Ideal Espírita. Você está na Web Rádio Estação da Luz, nesse programa espírita, conhecendo o pensamento de Allan Kardec, trabalhando aqui hoje a Revista Espírita de julho de 1859, aonde o codificador Allan Kardec inclui um artigo onde ele anunciará o lançamento do livro O que é o Espiritismo. E o artigo do codificador vem em forma de pergunta: o que é o Espiritismo? Ontem, 18 de abril, comemoramos 166 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos. E essa obra, meus irmãos, por certo, respondendo aí aos anseios dos pássaros amigos que nos solicitam dividir com eles também a informação, mas esse livro, por certo, criou um tumulto cultural, um tumulto religioso na Paris daqueles dias e nas cidades ao derredor. Era a primeira vez que se falava numa quinta alternativa para a humanidade. Essa quinta alternativa, o Espiritismo. Até então a gente conhecia 4. Se você quiser ler mais profundamente, detalhadamente, as alternativas da humanidade, você vai encontrar no livro Obras Póstumas um artigo de Kardec com esse título: As 5 alternativas para a humanidade. Então, a primeira era o materialismo, conhecido, aquele que pregava que a vida termina no túmulo, que a inteligência é algo orgânico. No segundo momento, haveria a ideia do panteísmo, aquela cultura religiosa, aquele conhecimento religioso que nos sugere a volta ao todo. Ele é trabalhado também com muita precisão por Allan Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo. Falava do deísmo, falava do dogmatismo. Era a primeira vez, então, que surgia no cenário uma quinta alternativa, uma alternativa racional. E é claro que aquele movimento do Espiritismo causou um impacto na sociedade. Imagina, meus irmãos, era a primeira vez que se ouvia falar em um Deus que não castigava. Primeira vez que se ouvia falar num Deus não antropomórfico, mas um Deus capaz de criar, sustentar criaturas, ajudá-las a encontrar a felicidade, um Deus que não teria criado o inferno e nenhuma zona de sofrimento para que os espíritos ficassem ali eternamente. Era uma doutrina que trabalhava a imortalidade da alma, provava através de comunicações com os mortos, chamados mortos equivocadamente. Aquele trabalho novo, é claro que geraria um espanto. Também falava sobre a reencarnação, falando de pluralidades das existências, pilar do Espiritismo também, pilar cultural da humanidade, que o Espiritismo vem então resgatar.
e trazer-nos de maneira científica, falando da possibilidade, então, de nós voltarmos ao mundo físico por várias vezes em reencarnações sucessivas para podermos depurarmos dos nossas mazelas, dos defeitos morais. Falava também da pluralidade dos mundos habitados, tirava, então, aquele foco, aquela ideia equivocada momentaneamente de que a Terra era o centro do universo, que todos os outros astros e planetas, sistemas solares e galáxias eram apenas para decorarem a Terra, embora nós só consigamos ver a olho nu cerca de 5.000 estrelas. Na verdade, 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado do hemisfério. Mas, enfim, a prova de que os mundos são habitados e que todos eles passam por estágios de evolução, que todos eles propõem a cada um de nós escolas, oficinas, hospitais, muitas vezes na qualificação do mundo, presídios, mas, enfim, na intenção de educar o espírito. E mais que isso, meus irmãos, trazia uma doutrina nova que revelava quem são os espíritos que no passado nós chamamos de fantasmas, nós chamamos de assombrações, criava uma metodologia de comunicabilidade com os espíritos desencarnados. Foram esses que, orientados pelo Espírito de Verdade, pelo próprio Jesus, apresentaria a Allan Kardec informações que levariam a codificar aquela doutrina. Então era esse o cenário, meus irmãos, o cenário de 1859, o artigo que nós já citamos é de 1859, é de julho. O livro do que é o Espiritismo vai ser lançado nos próximos meses, não há uma exata precisão do mês lançado, pelo menos eu não descobri aqui nas minhas pesquisas, mas enfim, lançado em 1859 com a intenção de explicar, de melhorar, de tentar resumir o conhecimento trazido no Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857. Então, observemos, queridos, então. Kardec, então, escreve um livro de próprio punho. É claro que sim, orientado pelos espíritos, não é uma obra da codificação, mas ele, nesse livro, ele tenta, o seu intuito será fazer com que as pessoas entendam aquela nova doutrina. Meus irmãos, eu comecei empolgado, esqueci de mandar um abraço carinhoso aos rádios ouvintes que estão nos acompanhando pelo web rádio, pela Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, a Rádio da Fraternidade, nos seus 52 anos de trabalho prestados à sociedade e aos espíritas do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Abraço a todos então, esses companheiros. Mas voltando para o nosso tema, meus irmãos. Então, Kardec vai escrever um artigo onde ele vai dizer do lançamento desse livro, é o artigo que nós estamos trabalhando aqui agora. Agora vejam bem, meus irmãos, desse livro que é o Espiritismo, Allan Kardec, então, desdobra, ele detalha, ele resume aquelas 501 questões da primeira edição do Livro dos Espíritos. Com que intenção? De criar, deixar para o público daquela época um material que pudesse ser sólido, que pudesse ajudá-los a compreender uma doutrina nova. Meus irmãos, tudo que é novo gera dificuldades, tudo que é novo gera desencontros, dúvidas. Então, Kardec, antenado com a sua missão de codificador para apresentar uma doutrina ao mundo que pudesse abalar e transformar os corações de toda a humanidade, ele escreve esse livro. Nós sabemos que Kardec vinha mantendo já, desde 1858, um periódico, um tabloide, que é a Revista Espírita, da qual nós extraímos esse material de hoje. Então, Kardec estava percebendo que era preciso manter a chama daquele momento acesa, para que as pessoas pudessem levar o conhecimento adiante e pudessem absorvê-los, os conhecimentos, para si mesmo. Então, Kardec escreve um livro de próprio punho. E eu fui no livro do que é o Espiritismo, lá no preâmbulo, logo no preâmbulo, Kardec vai trazer a conceituação do que seria o Espiritismo. Eu quero, em cima dessa conceituação, depois nós voltamos para o texto de Allan Kardec, ele vai dizer-nos assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem,
e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Kardec procura dar ênfase a afirmar ser o espiritismo uma ciência empírica, uma ciência que veio fazer, que veio dar formatação à existência do mundo espiritual. Esse que nós verificamos, sempre verificamos, que sempre esteve presente na vida de todas as civilizações que passaram e que vivem e que passam pelo planeta, pela Terra, pelo nosso planeta. Então Kardec vem dar uma formatação dizendo de onde eles vêm, qual é a sua natureza, quem são, qual é a sua origem e para onde vão, qual é o seu destino. Interessante apoiarmos aqui na fala do próprio Cristo, quando naquele diálogo célebre com Nicodemos, doutor da lei, teria lhe dito que o espírito é como o vento, não sabe de onde vem e nem para onde vai. E talvez essa interpretação possa ser questionada, mas alguns companheiros imaginam que esse não sabe de onde vem. Ora, os hebreus e os doutores da lei, aqueles homens que militavam ali nas religiões daquela época, o farisaísmo, os saduceus, todos eles sabiam que a origem do Espírito vinha de Deus. Moisés havia pregado. Deus fez o homem, o corpo do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O Espírito vinha de Deus. Ora, então não é desse vir de Deus que o Cristo falava. Ele dizia de um lugar, de uma origem, de onde nós viemos. Então Kardec vem apoiado na fala do Cristo, revendo conhecimentos, atualizando o pensamento religioso, explicar-nos de que a vida prossegue após a morte e há uma origem, e há também um destino, e há também motivos lógicos por que vivenciamos situações às quais estamos inseridos. Então observe que quando Kardec trabalha esse artigo, quando ele traz o livro, ele tem a intenção de mostrar, acima de tudo, que o Espiritismo é uma ciência que pode provar. Mesmo se isso é um fato que nós concluímos com extrema lógica, eu fico me perguntando se não seria desse fato algo filosófico. Sim, nós sabemos que o Espiritismo ele tem 3 aspectos: o científico, o filosófico e o religioso. Quando Emmanuel trabalha esse triângulo de forças, no livro O Consolador, ele vai exaltar de que a ciência e a filosofia deveriam nos levar ao ápice do triângulo, que seria a religiosidade, essa reaproximação do homem a Deus. Mas fato é que a ciência levaria à filosofia, porque a filosofia questionava-nos, questionou-se durante muito tempo: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, por que passamos pelas dificuldades que passamos. Kardec trabalhará com precisão essas questões quando ele aborda no capítulo 6 e tem 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, um artigo extremamente importante, onde Kardec, de maneira muito lúcida, vai nos fazer compreender se o Espiritismo, aquele consolador prometido por Jesus, no Evangelho de João, no seu capítulo de número 14. Mas observemos, queridos, então, na sequência, se é uma filosofia. Porque nós nos perguntamos se agora eu entendo que Deus é um Deus bom que não castiga, que nós somos espíritos imortais, que temos uma destinação, que vamos para algum lugar, para alguma região, que podem ser boas ou ruins, de acordo com as atitudes que tomamos aqui. Então nós começamos a refletir que tipo de atitude temos tomado. Será que não deveríamos repensar os nossos valores, nossas posições, e quem sabe nos adequar melhor a uma proposta da lei divina, que prega o amor, que prega a paz, que prega a união, a concórdia, a fraternidade. Na segunda edição do Livro dos Espíritos, a edição completa, que seria lançada, então, em 17 de março de 1860, com todas as questões que nós conhecemos hoje, Allan Kardec vai incluir as chamadas leis morais. Ele vai trabalhar ali as leis morais. 10 leis que regem o universo, que nós terráqueos já tivemos acesso.
10 leis que começam com a lei de adoração e culminam com a grande lei de justiça, de amor e de caridade. A lei, meus irmãos, as leis de Deus, meios pelos quais seremos felizes. É a questão 614, já citamos aqui em programas anteriores, onde Allan Kardec vai indagar o que seria a lei de Deus e os espíritos respondendo que a lei de Deus é a lei natural, dizendo-lhe que é a única capaz de tornar o homem feliz, porque ela explicitamente diz o que ele deve fazer, e também lhe diz o que ele não deve fazer, ou deve deixar de fazer, e conclui assim os benfeitores a Kardec. E o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Então, quando eu compreendo que a vida prossegue após a morte, que nós somos resultado de escolhas, essa ciência espírita, que vem no primeiro momento como um material sólido de comprovação dessa realidade, nos leva a um lado moral, um aprofundamento moral, onde os altos questionamentos deverão fazer parte da nossa história, dos nossos enredos. Há uma frase atribuída a Benjamin Franklin, onde ele vai dizer que a maior loucura que um homem pode cometer é continuar repetindo aquilo que ele sempre fez e esperar por resultados diferentes. Nós somos resultados. Então veio o Espiritismo trabalhando esse lado científico que gera o lado filosófico, baseado sempre, meus irmãos, sempre na razão, na lógica, motivo principal pelo qual o Espiritismo vem crescendo. Porque as respostas que a filosofia não foi capaz de nos dar nos últimos 6.000 anos, a doutrina espírita, em 166 anos de sua elaboração, ela consegue responder-nos com extrema precisão, abrindo um novo campo de percepção e permitindo-nos questionar. Sim, Kardec ele não engessa, ele permite. Então ele lança o que é o Espiritismo, explicando esses detalhes. Mas ele vai combinar, meus irmãos, ele vai combinar com a proposta de que a filosofia e a ciência, ou a ciência e a filosofia, deveriam nos levar para mais próximos de Deus. Deveria nos ajudar a caminhar na direção da transformação interior. Ora, se somos espíritos imortais, se temos uma destinação e se podemos nos relacionar com os espíritos, e aí nasce a proposta da mediunidade, a mediunidade, a ferramenta pelo qual os espíritos da codificação trouxeram as informações essas que Kardec copila, que Kardec pesquisa, que Kardec monta, que Kardec formata e apresenta. Então aquele episódio ficaria marcado. As pessoas nunca tinham ouvido falar dessa vertente religiosa lançada ali, não por Kardec, mas pelos espíritos, na intenção, meus irmãos, de nos ajudar no processo evolutivo para que a gente pudesse nos aproximar de Deus. Essa é a proposta do Espiritismo, trazer a essência do pensamento do Cristo, traduzido pelos espíritos benfeitores, amigos da equipe do Espírito Verdade, o próprio Jesus de Nazaré, para que você e eu pudéssemos ter acesso agora ao material que nos favorecesse, que nos facilitasse compreender aquilo que no passado estava incompreendido, aquilo que estava coberto por um véu de mistérios, um véu de algo fantasioso, um véu de misticismo. Mas agora a ciência espírita, que desperta a filosofia, nos convida a abraçar um caminho de autorredenção, onde a grande proposta será a religiosidade, será a nossa espiritualização, será entender que todos nós cometemos equívocos, cometemos fracassos, tomamos atitudes que geraram e vão gerar ainda por um tempo dificuldades para nós mesmos. E esse entendimento, essa compreensão, alimentada por uma fé, numa perspectiva de um progresso indefinido da alma, nos levará então a compreender que podemos agora e hoje, a partir de já, desse instante, mudar nossos paradigmas e fazer investimentos mais seguros, investimentos mais lógicos, mais centrados naquilo que é de mais importante, a nossa moralização, a nossa espiritualização. Vencer defeitos morais e, no lugar deles, construir
virtudes, sim, virtudes antagônicas. Então, por exemplo, se eu observo em mim alguém que me sinto orgulhoso, eu preciso trabalhar para vencer o orgulho e construir a qualidade contrária ao orgulho, que é a humildade. E assim por aí vai. Quando eu me encontro pensando somente em mim, exaltando o meu ego, alimentando o egoísmo, percebo isso, eu preciso trabalhar a qualidade contrária, que seria o altruísmo, desenvolvido pela prática da caridade. Então Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele vai apresentar o lema, o nosso lema, que mais tarde ele vai trabalhá-lo com precisão no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, também influenciado pelo capítulo 14, mas o capítulo 15 vai dizer: fora da caridade não há salvação. Kardec, então, intenso em tentar traduzir de maneira minuciosa, simples, resumida, um supra-sumo dessa nova forma de pensar em Deus e de pensar em religiosidade. Essa nova forma aonde nós precisamos nos policiar com relação, como bem colocou Kardec no preâmbulo do que é o Espiritismo, bem como suas relações com o mundo corporal. Nós somos impactados intensamente pelas influências dos desencarnados. Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Hebreus, ele vai dizer que estamos cercados por uma imensa nuvem de testemunhas. Na questão 459, Kardec perguntou se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. E a resposta que Kardec tem dos amigos espirituais é que sim, muito mais do que nós imaginamos. Na verdade, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, compreender que há uma influenciação e que eu posso ser o filtro. Quando o pensamento ruim me vier à cabeça, pode ser de mim mesmo ou pode ser um pensamento externo, eu posso dizer não a um pensamento, eu posso mudar o foco, eu posso refletir de uma outra maneira. Há um ditado chinês que diz que nós não podemos impedir que um pássaro pouse em nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninhos. Mudar o pensamento. Ações que a ciência espírita, construída no primeiro momento, provando que somos espíritos imortais e que a vida não termina no túmulo, levou-nos à filosofia de que nós podemos compreender que somos resultados e que vem nos levando à religiosidade. Nesse capítulo em questão, Allan Kardec vai concluí-lo dizendo assim: em pouco tempo e com pouca despesa, as pessoas estranhas ao Espiritismo nele encontrarão os meios de adquirir uma ideia do assunto. E as que já são iniciadas, a maneira de resolverem as principais dificuldades com que defrontam. Contamos com o concurso de todos os amigos dessa ciência para auxiliarem a difundir esse breve resumo. Kardec anunciando que lançaria um livro que ajudaria a compreender o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que fez agora 166 anos, que de alguma maneira, meus irmãos, é marco do lançamento do Espiritismo. Será que nós compreendemos o material que temos em mãos? Será que nós abraçamos esse material? Será que eu tenho tirado proveito dele, essa cultura extremamente racional? Sim, meus irmãos, uma pregação evangélica, uma pregação filosófica, uma pregação científica, uma pregação, acima de tudo, consoladora. Uma pregação que nos auxiliará a entendendo melhor nós mesmos, o meio em que vivemos, o planeta. E Deus nos posicionará a favor de nós mesmos, num trabalho intenso onde nós confiamos que a ação divina vai nos propiciar aquele retorno à divindade. Os pássaros começaram a cantar, estão nos ouvindo aí, nos avisando que o tempo vai esgotando, passa muito rápido. Meus irmãos, momentos em que nós poderemos estar de frente com a felicidade. Sim, aquela parábola, talvez a parábola das parábolas, a parábola do filho pródigo, que nos conta a nossa própria história, afastados de Deus pela rebeldia, encantados pelo materialismo, pelas coisas da matéria,
afastamos de Deus, mas as consequências dos nossos atos doem nossos corações, doem nossas consciências. E em determinado momento colocamos a mão na cabeça, refletimos e pensamos: pequei contra Deus, pequei contra meu pai, não sou digno de ser chamado de filho, mas vou voltar, eu vou pedir a ele: Pai, trate-me pelo menos como um dos seus jornaleiros, para que eu não passe mais a fome da alma, para que eu possa ser saciado. E, decidindo voltar, retorna. E, para sua surpresa, Deus o recebe. O Pai o recebe, sem censura, sem crítica, compreendendo que seres imperfeitos cometem imperfeições e que o momento que vivenciamos é um momento que talvez nos faça, refletindo e sentindo a dor, a mudar de atitude e a mudar de comportamentos. É essa a proposta, meus irmãos, é isso que é o Espiritismo. Uma doutrina filosófica, científica, de cunho moral, que nos ajudará um dia a, se a utilizarmos, é uma escolha, a avançar em moralidade, nos aproximarmos mais de Deus. Semana que vem estaremos juntos aqui, lá no dia, hoje é 26, no dia 26, eu conto com a sua companhia. Deixo aqui um grande abraço a todos, desejando muita paz, muita luz, e que nós possamos, decididos, rumar firmes na proposta de conquistarmos a aquisição moral. Muita paz a todos. Até breve. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.